Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia em que nós celebramos o 5º domingo na Quaresma, no caso hoje, Jesus prediz a sua morte, o que nos diz que nós estamos nos aproximando do fim da Quaresma. Jesus já chegou aos arredores de Jerusalém e já chorou por ela, dizendo: "Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz." Jesus sabia que para conquistar a verdadeira paz, ele precisava estar mais próximo do seu destino final, a cruz. Ele sabia que ao entrar em Jerusalém, apesar de ser recebido pela multidão com alegria, ele logo seria desprezado e rejeitado por aqueles que o levariam e o condenariam à morte. E para falar desse desprezo, Jesus conta uma parábola para o povo e também para os escribas e sacerdotes que o rejeitavam. Na parábola, Jesus usa novamente a imagem de uma vinha, falando de elementos que já eram conhecidos por aqueles que o escutavam. Afinal, todos já tinham ouvido em algum momento da sua vida a antiga parábola da vinha de Isaías, do qual nós também ouvimos hoje. Contada há muito tempo atrás, que falava do desprezo e da infidelidade do povo de Israel. Um povo que não produzia bons frutos aos olhos do Senhor. Por causa disso, na parábola de Isaías, Deus decreta juízo à sua vinha, por não produzir frutos. Decreta juízo ao povo de Israel. E ele faz isso dizendo o seguinte: "Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela." O resultado do desprezo do povo de Israel, da sua opressão, rejeição e injustiça, foi a condenação de Deus. A parábola de Jesus não conta algo muito diferente, porque ela também fala sobre rejeição, sobre desprezo. Afinal, Jesus contou essa parábola justamente por saber que ele seria rejeitado em Jerusalém. E no final, os escribas e os sacerdotes entenderam que o recado da parábola era para eles. Mas que recado foi esse? Na parábola, Jesus conta a história de um homem que plantou uma vinha em suas terras e depois arrendou para alguns lavradores, alguns agricultores. E assim, após ter feito isso, ele se ausentou do país por bastante tempo. No tempo certo, em que poderia ser feita a colheita das uvas, o dono da vinha enviou seus servos para buscarem a parte que lhe cabia, a parte que era do seu proveito. Porém, maldosamente, aqueles lavradores da terra espancaram e insultaram os servos do dono da vinha, rejeitando-os e desprezando-os. O interessante é perceber que o dono da vinha foi paciente com aqueles lavradores, porque ele podia muito bem ter tomado providências para expulsar aqueles agricultores da terra e contratar novos lavradores, que fariam o que era certo. Porém, ele deu 3 oportunidades aos lavradores para fazerem o que era certo. Foi por ser paciente que o dono da vinha enviou 3 servos para que entregassem a parte da colheita que pertencia a ele. Contudo, quanto mais paciente o dono da vinha se mostrava, mais os lavradores agiam com violência, com maldade e com rejeição. Chega um momento em que o dono da vinha decide fazer uma outra coisa, decide seguir por uma outra estratégia, decide enviar o seu próprio filho, o seu filho amado, aquele que deveria ser recebido com grande respeito e reverência pelos lavradores. Assim como uma última tentativa, o dono da vinha envia o seu filho para as suas terras, dando mais uma chance para aqueles lavradores se redimirem dos seus maus atos cometidos anteriormente e de fazerem o que era certo diante do dono da vinha. Afinal, ele era o senhor daquelas terras, que até então ele se mostrava então gracioso e paciente com aqueles homens. Contudo, de novo, algo ruim acontece. Algo pior acontece. Era de se esperar que o filho do dono da vinha fosse tratado de forma diferente. Afinal, quem de nós pretenderia espancar o filho de um chefe nosso,
de um superior nosso. Quem de nós teria essa coragem? Mas foi exatamente isso que eles fizeram na parábola. Aqueles lavradores, ao olharem para o filho do dono da vinha, nada mais pensaram a não ser matá-lo. Porque com isso eles poderiam garantir a terra como herança. Afinal, de acordo com a lei judaica da época, os lavradores tinham uma boa chance de herdar a terra no caso de o proprietário dela não ter herdeiros. Então eles foram gananciosos. E por causa dessa ganância, por olharem somente para suas vontades e desejos cobiçosos, aqueles lavradores não somente desprezaram e rejeitaram o filho do dono da vinha, como também o mataram. O desprezo desses lavradores pode nos indignar, pode até nos assustar, pode nos fazer perguntar como alguém agiria com tanto desprezo e maldade. Contudo, o tema do desprezo não é uma novidade dentro da Bíblia. Na verdade, esse desprezo se repetiu várias vezes ao longo da história do povo de Deus. E também se repetiria com a vinda de Jesus. E é justamente isso que Jesus quer mostrar com a sua parábola. Ao longo da história, assim como os servos enviados pelo dono da vinha foram desprezados pelos lavradores, os profetas enviados por Deus também foram desprezados pelo povo de Israel. Através do profeta Isaías, Deus falou o seguinte: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos dos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O profeta Jeremias mostra o desprezo do povo à sua pessoa quando ele escreve: então disseram, venham, vamos fazer planos contra Jeremias, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma de suas palavras. O profeta Ezequiel também se lamentou pelo desprezo e zombaria do povo ao dizer: ah, Senhor Deus, eles ficam dizendo que eu só sei contar parábolas. 3 servos de Deus, 3 servos desprezados por um povo rebelde e ganancioso. Assim como os lavradores da vinha, o povo nada mais fazia a não ser olhar para suas próprias vontades e desejos, sendo movidos pela cobiça. Cobiça que os fizeram desprezar Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros profetas enviados por Deus, o dono da vinha. E agora, esse desprezo do povo voltaria a acontecer. Porém, o desprezo seria contra o próprio Filho amado de Deus, Jesus Cristo. Assim como na parábola, Jesus, o Filho amado de Deus, foi enviado pelo seu Pai para a vinha deste mundo, onde também seria desprezado, rejeitado, maltratado e morto, cumprindo com a palavra de Isaías, que profetizou sobre o desprezo que Jesus sofreria. Isaías escreveu: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Contudo, quem imaginaria que pelo desprezo do seu filho, Deus estava reconciliando o mundo consigo? Porque seria ali, no caminho rumo à cruz, um caminho de desprezo, de rejeição, de dor e de morte, que o Filho de Deus se tornaria a pedra angular. A pedra sobre a qual a vinha do Senhor seria restabelecida e colocada. Foi por isso que Jesus terminou citando um trecho do Salmo 118 que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Afinal, ele seria essa pedra, que mesmo rejeitada viria a ser o fundamento da vinha do Senhor. E todo aquele que rejeitasse essa pedra seria condenado, porque essa pedra o faria ficar em pedaços e o reduziria ao pó. E foi justamente esse o recado dado para os escribas e sacerdotes que estavam rejeitando Jesus e que o matariam. Mas qual é o recado dado a nós hoje? O que Jesus tem para nos dizer por meio desta parábola e por meio da sua palavra? Amados, o mesmo recado dado aos escribas e sacerdotes vale para nós hoje também.
Afinal, assim como o povo de Israel rejeitou os profetas enviados por Deus, e assim como os lavradores rejeitaram os servos e o filho do dono da vinha, do mesmo modo, o meu pecado e o teu pecado nos fazem rejeitar tudo o que vem de Deus. Nos fazem rejeitar o seu Filho amado. E assim como aqueles escribas e sacerdotes, nós também merecemos ser exterminados por Deus, o dono da vinha. Merecemos ficar em pedaços e ser reduzidos ao pó, porque participamos do desprezo ao Filho amado de Deus, aquele que é a pedra angular. Todas as vezes que olhamos para as nossas próprias vontades e desejos, permitindo que isso nos guie a ponto de cobiçarmos, a ponto de agirmos com ganância, com maldade, desprezando e rejeitando tudo aquilo que vem de Deus, não fazemos nada diferente do que aqueles lavradores maus fizeram. Todas as vezes que isso acontece, nós participamos do desprezo e rejeição ao Filho amado de Deus. Rejeição e desprezo que levaram Jesus à cruz. Mas foi de lá que, mesmo sendo desprezado e rejeitado, Jesus disse para mim e para vocês: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E assim, pela morte de Jesus Cristo, Deus, o dono da vinha, nos dá mais uma chance de nos arrependermos dos nossos pecados e recebermos o perdão pelo sangue, pelo derramamento do sangue do Filho amado de Deus. Somente assim, junto com o apóstolo Paulo, nós poderemos dizer, o apóstolo Paulo que no passado desprezou e rejeitou com todas as suas forças a Cristo e ao seu Evangelho, tanto que ele o perseguiu, mas que depois de ter sido alcançado e perdoado pelo Filho amado de Deus, ele afirmou: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que este também seja o nosso desejo a cada dia que passa. Afinal, por termos sido batizados, nós somos participantes da morte de Jesus. E com ele andamos, aguardando pelo grande dia da ressurreição, o domingo da Páscoa, quando de fato nós conheceremos a Cristo e o poder da ressurreição. Mas nós também ressuscitaremos. E é isso que a Páscoa nos mostra. É essa a nossa esperança que vem até nós no domingo de Páscoa e pela qual nós aguardamos hoje aqui. Por enquanto, nós olhamos para a morte de Jesus, para o seu desprezo, para o seu sofrimento. Caminhamos junto com ele, tornando como ele na sua morte. Porque andando com Jesus, rumo à sua morte, nós haveremos de alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que assim seja. Amém.